Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. De novo em antena com o nosso professor Aragão, estamos de volta à antena com os dois dedos de conversa, com mais temas sobre ciência, sustentabilidade, ecologia. Bom dia, professor Aragão, o que é que nos traz hoje cá? Ora, bom dia a todos. Hoje traz-nos o seguinte assunto: os plásticos que nós ingerimos. Pois é. Os microplásticos, não é? E, pois, pelo menos esses. Ainda mais os nanoplásticos, como já vamos falar. Houve um investigador que era oceanógrafo, que chamava-se Charles Moore, disse: os humanos são os únicos seres que geram resíduos que a natureza não consegue digerir. Ora, este é um ótimo exemplo, os resíduos de plástico. Ele foi inventado há cerca de 150 anos por um tal John Wesley Yates, e a causa até foi boa, que era criar um material que substituísse o marfim dos dentes dos elefantes, que eram batidos na altura para fazer bolas de bilhar. A verdade é que libertamos por ano 52 milhões de toneladas de plástico no ambiente, dos cerca de 460 milhões de toneladas produzidas por ano. A causa era boa, mas depois a generalização dele deu nisto. Sempre o homem, quando tenta resolver um problema, a verdade é que cria outro problema maior ainda, pois. É verdade. Então onde é que está a gravidade do problema? Olha, a resposta podemos dizer: está por todo o lado e bloqueia a vida. É grave para a sobrevivência dos seres vivos, em particular dos marinhos, mas é igualmente grave para a saúde humana. Isto é decorrente dos estudos científicos que têm vindo a lume, e um deles diz que tem multiplicado exponencialmente, portanto, a multiplicação exponencial, não do plástico, que esse, pois, já falámos qual é a tonelagem, mas os estudos. O assunto está a tornar tão grave que os estudos estão-se a multiplicar um pouco por todas as universidades de muitos países. E desses estudos temos já dados qualitativos e quantitativos muito significativos. A média, por exemplo, só por inalação de cada português é de cerca de 60 mil a 240 mil partículas por mês. As tais partículas, que ainda há bocadinho falámos. Convém agora esclarecer essa palavra para saber o nível do tamanho. Quanto mais pequena é, mais perigosa. Este pequeno define-se como um microplástico, como tinha dito, até cerca de 5 milímetros, e nanoplásticos, muito mais pequenos que um micrómetro. E ora, o micrómetro é um milionésimo de milímetro. Por exemplo, um glóbulo vermelho tem 7 a 8 micrómetros. O vírus da SIDA tem 0,11 micrómetros. Com uma dimensão destas, já estamos a entender porque é que estes nanoplásticos entram no ar que respiramos, na água, nos alimentos que ingerimos e até por contacto direto entre a pele e o poluente plástico. É uma coisa que raramente ou praticamente ninguém pensou nisso. Uma pessoa num saco de plástico já esteja reutilizado mais que uma vez, já tenha apanhado luz solar numa certa quantidade. Se o esfregarmos, por exemplo, ao abrir, que às vezes não abre, a gente esfrega entre os dedos para abrir, depois através dos nossos poros entram nanoplásticos na nossa circulação sanguínea. Ora, e numas outras experiências, já identificaram estes nanoplásticos um pouco por todo o organismo humano. A mais recente se realizou entre 2016 e 2024, foram analisados ao pormenor o cérebro de 52 indivíduos falecidos. Todos eles tinham acumulação de nanoplásticos e tanto mais quanto mais recente tinha sido o falecimento. E 5 vezes mais elevado o número naquelas pessoas aos quais tinha sido, que eram 12 dessa amostra,
dos quais tinha sido diagnosticado a demência precoce, que infelizmente é uma doença que agora os médicos já falam muito, teve demência, ou está com demência. Pronto. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde alertou para o impacto dos microplásticos na saúde humana. Em 2020, havia já vários programas de investigação, por exemplo, o Aurora em relação à gestação, o Imtox em relação às alergias, o Plastic Fate em relação à ingestão e à inalação e o Power Risk em relação ao sistema imunitário. Portanto, nas diversas vertentes da vida humana e das suas formas interativas, tem havido programas já de investigação para tudo isso. Em 2022, a ONU iniciou negociações com cerca de 200 países produtores para um tratado global sobre a produção e utilização de plásticos. Só que aconteceu aquilo que muitas vezes não se diz, mas que acontece mesmo. É que estiveram presentes 220 influenciadores das indústrias de plásticos e do petróleo, que no fundo é a origem deles. É claro, não houve consenso, nada se concluiu. São os lobbies a funcionar, não é, professor? Claro, estes 220 foram lá para bloquear tudo, como é óbvio. O dinheiro continua a mandar mais. Uhum. Outra investigação feita já nos Estados Unidos encontrou 2.400 fragmentos de plásticos em cada litro de água engarrafada e 3.000 partículas por cada pastilha elástica. Podemos perguntar, e como é que vai Portugal? Em 109 países investigados, estamos na posição 92ª para a ingestão. Estamos em 4º lugar na inalação. Não é nada bom. Portanto, inalamos muitas partículas. E então agora quando aparecem essas poeiras todas do deserto, e mais, ainda não mais, só pois. Os incêndios que se engraram em Portugal, desde o norte ao Fio Cabo até ao sul, são milhares e milhares e milhares e milhões de nanopartículas que ficaram a pairar no ar. Vá lá que agora já tem havido chuva, pelo menos no norte e centro, que traz isto tudo cá para baixo, e esperemos que também um bocadinho aqui que não são mal nenhum. Por outro lado, ainda em Portugal, tem-se feito investigação desde 2008 e ficou-se a saber que o vento norte tem mais partículas que o vento sul, que as queimadas aumentam muitas partículas. E neste momento estão a decorrer observações da recolha de dados no Porto, em Coimbra e na Guarda, feitos por uma investigadora ucraniana da Universidade do Porto, que está radicada em Portugal e que se dedicou a isso já há cerca de 8 anos e tem feito um trabalho muito meritório. Ora, para a saúde e mesmo para a nossa sobrevivência, a sobrevivência de cada um de nós, é crítico que tomemos consciência de mais este problema e que atuemos por forma a defender-nos dele e, se possível, diminuí-lo genericamente e para acabar como é que nos podemos defender. Ora, evitar a utilização de plásticos. E plásticos assim velhos, chamemos assim, ir mesmo para a reciclagem com eles, já que temos ecopontos, especialmente em Portimão, para os plásticos, despachá-los logo, porque eles estão-se, digamos, a pulverizar em nanopartículas. A roupa, pois podemos ter roupa de fibras naturais e não artificiais, melhor ainda. Nunca utilizar máquinas de secar que durante a secagem projetam milhões de nanopartículas à volta delas. Outra investigação que já foi feita. Na alimentação, evitar os alimentos processados. Nas compras, utilizar, sacos de pano. Na higiene pessoal, consciencializar. Todos os produtos, desde as pastas de dentes, estão repletos de microplásticos. Tudo aquilo que na embalagem diga que tem microsferas e tem polietileno é de descartar e não utilizar de maneira nenhuma. Ora, no trabalho, pois, pudermos reciclar o mais possível. E olha, na saúde há tanto a fazer, especialmente na saúde pública, porque grande parte dos aparelhos clínicos neste momento são todos à base do PVC e do plástico. E tem que se voltar ao vidro e ao metal. Portanto, é uma atitude que começa por nós. Temos de ter essa consciência. E em todo e a nível mundial, que realmente é uma praga. Exato. Obrigado, professor. Até à próxima. Um grande abraço. Pronto, um abraço. Obrigado. Deus.
Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.